Boa tarde, mulheres edificantes! Seja bem-vinda ao nosso segundo dia, terça-feira, da nossa série dessa semana, que é Sabedoria em Ação. Na semana passada nós falamos sobre os fundamentos da sabedoria e essa semana estamos dando sequência sobre a sabedoria também, tá bom? E eu quero te pedir para curtir, para compartilhar, para que esse vídeo seja entregue para mais mulheres, para que esse vídeo ele realmente chegue em pessoas que precisam de transformação. Você é um potencial para ajudar outras mulheres, então vamos formar um exército de mulheres que tenha aí uma vida edificante, tá bom? E quem lembra ontem, se você não assistiu, volte lá e assista. Ontem nós falamos sobre como deixar um legado nessa terra. Legado é o quê? Que mesmo que você parta dessa terra, você deixou referências, deixou exemplos, deixou ensinamentos. Isso seja para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas ao seu redor, né, que você ensinou. E nós vimos também que na Bíblia tem vários exemplos de legado, pessoas que nos deixaram como exemplo. A rainha Esther, Abraão, Noé, Moisés, eles são um legado, eles deixaram um legado para que nós possamos olhar para a vida deles, aprender com eles e também saber aquilo que não fazer. Então, hoje nós vamos falar de um conteúdo que é forte, que eu já vivi isso, já fui enganada por essa questão e eu não quero que você passe por isso. Então, que você aprenda com o meu exemplo, com o exemplo que eu vou citar aqui e que você seja sábio para discernir qualquer questão desse tipo. Que hoje nós vamos falar sobre sabedoria para não ser enganada. Nós vamos falar especificadamente sobre a palavra ingenuidade. Ingenuidade não é uma palavra de boazinha, de ela não sabe, Não, ingenuidade é raiz de orgulho, ingenuidade não é benéfico, ingenuidade é quando você não quer olhar para aquilo que está escancarado na sua cara e aquilo está te enganando. Então você está se auto-enganando, essa que é a realidade. Então, nem todo engano ele começa com a mentira, mas ele começa com ingenuidade. Nossa, Gislaine, que tema diferente, mas por que você está falando isso? Falo isso porque eu vejo hoje muitas pessoas se fazendo de vítima, falando, eu não sabia, eu não vi, eu fui ingênua. Só que a ingenuidade é quando você mesmo tampa os seus próprios olhos, tá? Então vamos entender um pouquinho aqui, vamos continuar nos baseando em Provérbios. Provérbios 14:15 diz: o ingênuo acredita em tudo, mas o prudente avalia bem seus passos. Provérbios 19, verso 2 diz: o entusiasmo sem conhecimento não é bom, a pressa leva ao erro. Provérbios 22, verso 3 diz: a pessoa prudente prevê o perigo e se protege, o ingênuo segue em frente e sofre as consequências. Aqui não está falando que o problema é confiar, gente, e muito menos você tem que viver desconfiada de tudo. Só que aqui a gente está falando sobre uma sabedoria em discernir o tempo, discernir a pessoa, discernir o ambiente e realmente acreditar naquilo que você já analisou. Todo engano, ele vem com uma aparência muito boa, né? Todo engano, ele vem assim disfarçado de nossa, que opção maravilhosa. E eu falo isso com propriedade daquilo que eu vivi lá atrás, que eu fechei os meus olhos para aquilo que estava muito nítido na minha frente e eu me senti enganada depois da situação acontecer. Mas na verdade, eu tenho a minha parcela de culpa, porque eu tampei os meus olhos. Sinais teve, eu não quis enxergar. Eu não fui sábia. Eu preciso reconhecer isso, mas eu aprendi com aquilo. Os meus olhos se abriram quando eu deixei o meu orgulho de lado, implorei para o Senhor e o Senhor me trouxe esse entendimento. A ingenuidade, ela te faz fazer escolhas erradas, a olhar para aquela oportunidade como se fosse a melhor coisa do mundo. E o que mais existe é o quê? As fake news, os fake news, as histórias, pessoas que se vestem de um personagem para te conquistar, para te convencer, para que consiga aquilo que quer. E você, com ingenuidade, você tampa os seus olhos para todos os sinais
e decide acreditar. Você decide acreditar e acaba colhendo consequências. Então, antes, de falar ensinar sobre a ingenuidade em si, eu quero trazer aqui. Segundo Provérbios, ingenuidade não é pureza, bondade, fé, amor. Gente, ingenuidade não é isso. Ingenuidade é acreditar sem avaliar, confiar sem observar, seguir sem questionar e aceitar sem discernir. Na minha opinião, hoje, analisando, ingenuidade é uma péssima palavra. Se alguém vira e fala com você assim, nossa, você é ingênua. Querida, vá olhar, vai analisar os seus comportamentos, o porquê que a pessoa falou que você é isso. Ingenuidade é raiz de orgulho, não é benéfico, porque ingenuidade te faz tampar os olhos para a realidade. Então a Bíblia não chama isso de virtude em nenhum momento, chama de risco, tá? Então vamos lá, o que a gente pode aprender com esse resumo que eu dei aqui? Sabedoria aprende a avaliar antes de acreditar. Então, você vai observar comportamentos, não só palavras de pessoas, porque uma coisa eu falo, palavra engana. A mulher que acredita na palavra de um homem, que ele fala muito, minha amada, vai analisar as atitudes, porque o que comanda é as atitudes, não é as palavras. Analisar constância, não promessas. Olhar o caminho, não só a intenção, porque, gente, de boa intenção aí tá um monte de gente. Mas olha qual é o caminho que aquela pessoa tá percorrendo. Antes de você confiar uma palavra nela, um segredo, uma sociedade, um relacionamento, uma parceria. Sabedoria não é desconfiar de tudo, mas é discernir antes de se entregar. Segundo ponto, sabedoria entende que pressa abre porta para o engano. Então, a pressa, ela enfraquece o discernimento, gente. Quando você deixa a emoção assim se aflorar, quando você não analisa nada, você tem pressa para algo, a chance de você errar é muito maior. Então, quando alguém decide rápido, responde sem pensar, se envolve sem avaliar, a chance do erro aumenta. Então, tenha muita maturidade, não tenha pressa para fazer suas escolhas. Analise ponto por ponto, coloque na balança. E assim, uma coisa que assim eu tenho para falar fortemente, aquilo que começa errado, termina errado. É só com a misericórdia de Jesus para que algo seja restaurado. Mas assim, falo para mulheres solteiras nesse momento. Quando existe um engano antes de um casamento, reflita se vale ir para o casamento. Porque o casamento é um desafio. Se o engano ele vem antes do casamento, eu não te aconselharia a casar. Então pergunta para Deus, Senhor, esse relacionamento é da tua vontade? Porque você tem sinais. Você tem muitos sinais. E Salomão, ele é claro, entusiasmo sem conhecimento leva ao erro. Então nem toda empolgação vem de Deus. Vem o quê? Do seu desejo, do seu querer, da sua vontade. E o seu querer, a sua vontade, ele acaba te levando para locais que não são benéficos, que não vai te trazer frutos ao longo da vida, não vai te trazer um legado. E sabedoria aprende a prever consequências. O prudente vê o perigo antes. Então, quando você faz essa análise, essa autocrítica, você está o quê? Prevendo consequências. Porque toda escolha tem uma consequência, toda decisão tem uma consequência. Então, você tem que analisar, sim, qual o peso disso, se é isso que você vai querer colher. E último ponto, sabedoria entende que nem tudo que parece bom é seguro. Algumas propostas parecem boas, parecem espirituais, parecem vantajosas, mas Provérbios ensina que a aparência não é critério. O sábio, ele não decide pelo que parece, decide pelo que é seguro diante de Deus. Então, a sabedoria, ela não te torna fria, ela te torna atenta. Ela coloca os seus olhos abertos para aquilo que no natural você não vê. Talvez hoje o Senhor está te convidando para abrir os seus olhos, para enxergar o mundo espiritual. O Senhor está te convidando a depositar sobre Ele para que Ele te mostre quem é de verdade e quem não é. Quem deve
a sua confiança em quem não deve. Cuidado, enganoso é o coração do homem. Cuidado, enganoso é o coração do homem. Então, o nosso desejo, ele é realmente muito falho. Te torna atenta, mas não te isola, ele te protege. O objetivo não é viver desconfiada, mas viver discernindo. Quem aprende a não ser enganada, vive com menos feridas, menos arrependimentos e mais paz. E eu gostaria de ter tido várias outras escolhas em diversas vezes na minha vida. E eu tive que colher consequências e eu tive muitas feridas e muitas marcas. Então eu desejo que você escolha correto, que você decida correto e que você não aprenda na dor como eu aprendi em muitas coisas, mas que você aprenda com sabedoria. Eu declaro que você vai aprender com sabedoria e que os seus olhos serão abertos para aquilo que Deus quer, tá bom? Esse é o conteúdo de hoje. Se você não encaminhou para alguém, encaminha que ainda dá tempo. E eu espero vocês amanhã, quarta-feira. Grande beijo!